O sistema eleitoral criado em 1934 para definir como serão eleitos os deputados já completou 80 anos. Outras regras, como o financiamento de campanhas e coligações, também são as mesmas desde o regime militar. Mas isso não impede que se discuta mudanças nessas regras. E é sobre isso que eu converso agora com o deputado professor Sétimo, do PMDB do Maranhão. Deputado, na sua opinião, qual é o grande problema do sistema brasileiro de eleger deputados hoje? Com relação à eleição proporcional, nós temos aí uma primeira situação que tem levado ao chamado Caixa 2. Veja, o voto proporcional, sem limite, faz com que um candidato do Sul vai pedir voto lá no Norte. Como resolver isso? Quando do Sul, que eu vou pedir um voto no Norte, eu tenho que ter um poder econômico muito grande para chegar lá no Norte. Claro. Então, qual seria a solução no caso? O voto distrital. Ou uma das propostas que foi feita no plano de trabalho pela comissão especial, que elaborou várias propostas para a reforma política, o voto majoritário. Como é que seria o voto majoritário? Não seria mais o chamado automaticamente com o voto majoritário, vai eleito aquele que, pelo número de vaga, seja os mais votados. Não poderia acontecer o fenômeno tiririca de que ele sozinho elege 3, 4 deputados com ele. Então, no caso do voto majoritário, só iria eleito o tiririca. Ele entrava como um dos mais votados. Qual das duas alternativas para o senhor seria melhor? Então, dividir o estado em pequenos distritos ou estabelecer que quem tem mais voto entra? O voto distrital. Não, o voto distrital seria o voto distrital misto. A metade proporcional e a metade distrital. O intermediário, né? Intermediário. Porque aí, no caso, nós iríamos valorizar as lideranças regionais, fazer com que não houvesse aí a compra do voto de um candidato do Sul pedir voto no Norte. Que aí predomina a compra do voto automaticamente. O poder econômico vai influenciar muito. Nós temos o candidato, isso pode ser em qualquer cidade brasileira, em qualquer estado brasileiro, não pode ser também só no Nordeste, mas eu estou analisando aqui uma parte do Nordeste, que vê um absurdo. Né? A gente vê um absurdo e se você fizer uma análise, por exemplo, no estado do Maranhão, nós tivemos uma eleição agora em que 90% dos secretários de Estado foram candidatos a deputado federal. Concorrência desleal. Desleal. Porque um deputado desse, além de ter o poder econômico, Sim. tem o poder político. Juntando o poder econômico com o poder político, no caso, eu como candidato, professor de ensino médio, que tem uma luta através do sindicato, Associação dos Professores, tive 2 mandatos, 8 anos, e sempre uma representação com o voto espontâneo. Hoje, que se viu nessa última eleição, já foi o resultado de um processo que vinha a cada eleição crescendo, a compra do voto. O Caixa 2 cresceu muito, se fortaleceu muito. Eu vejo a discussão hoje na questão de que vamos acabar com o financiamento privado. Não vai resolver. Acabando com o financiamento privado, o Caixa 2, esse vai dobrar ainda muito mais. Então, o financiamento público exclusivo que é proposto, na opinião do senhor, não vai funcionar porque não vai ter como fiscalizar isso. Não tem fiscalização, nem para o financiamento público-privado, como para o financiamento público. Porque aí no financiamento público vai continuar o Caixa 2. Vai continuar. Nós temos que impor limite nos gastos, né? Estudar aí uma maneira para que possamos selecionar, né? Selecionar vários itens que devem ser tidos como despesa dentro do processo eleitoral. Caso contrário, sempre vai predominar o Caixa 2. E o que se valeu muito nessa última eleição é o chamado boca de urna. Hoje não existe mais boca de urna. Você vê numa eleição que não aparece mais aquela juventude em frente aos locais de votação pedindo voto. Sim.
Mas o candidato comprou na noite anterior 1.000, 2.000 boca de urna, 3. Que essa boca de urna é um termo de dizer a compra do voto pelo Caixa 2. Foi o que predominou hoje muito nessa última eleição. Então seria uma prática de você contratar como se fosse boca de urna, mas na verdade são os votos dessas pessoas e eventualmente dos familiares. A compra de voto. Existiu muito isso, a compra de voto. Olha, eu vejo uma maneira de não, ao primeiro momento da implantação, vamos dizer que vamos acabar com o Caixa 2, mas vamos acabar 80%. O voto distrital vai fazer com que somente a liderança da região participe do processo eleitoral. E aproxima o representante do representado, assim, você pelo tem menos sua fisicamente. Região, você vai representar a sua região. O eleitorado conhece o candidato, né? Não vai prevalecer aí o poder econômico de chegar 15 dias antes, procura uma liderança de um bairro, contrata aquela liderança daquele bairro ali para ele lhe dar 500 mil votos. Você repassa para ele 200, 300 mil. Então, isso é um absurdo. Sim. Então, para acabar com a parte desses gastos do Caixa 2, é o voto distrital. Em seguida, acabar com as chamadas coligações. Na hora que você acabar com a coligação, não precisa nem usar mais a cláusula de barreira. Não precisa mais falar em cláusula de barreira. Acabou com as coligações, cada partido vai se fortalecer. Vai ter o tamanho que ele realmente teve em votos. Isso, tranquilamente. Então, a coligação é uma compra de voto, porque aí compra-se os partidos para fazer uma coligação e dentro daquela coligação, quem tiver um melhor poder econômico, subsai e se elege com 20, com 15, com 10 mil votos. Não deixaria de ser uma barganha. Né? Então, o sistema eleitoral hoje brasileiro, ele está falido. Nenhum país do mundo possui esse sistema eleitoral hoje implantado no Brasil. Da forma como ele é, né? Com coligações. A última fala minha nesta casa, eu disse que virou um bacanal eleitoral, quem der mais. A eleição no Brasil hoje é quem der mais. É um leilão eleitoral. Se você fizer e investigar bem, pesquisar nessa casa hoje, a maioria absoluta dos componentes que foram eleitos são ricos e milionários, são altos empresários. Então, o que vai predominar dentro dessa casa, ou a representação do sindicalista muito forte, que tem por trás dele um sindicato muito forte, ou pastores, cresceu a bancada, vai ser maior agora. E os grandes empresários. Rurais ou urbanos, né? No caso. Rurais ou urbanos. Vai predominar realmente o poder econômico ou o poder político. Os cálculos do DIAP são esses, né? Assim, de que aumentaram exatamente então, você esses está grupos. vendo de que as verdadeiras representações populares... Cada vez mais raras, na sua opinião? Cada vez vai desaparecer. Aqui na Câmara Federal, não estou nem falando no Senado, na Câmara Federal, as lideranças, o voto espontâneo que tem, ao longo do tempo, elegidos deputados com verdadeiras representações de classes sociais, aquela liderança que nasce no bairro, que depois avança, se transforma num vereador, um prefeito, um deputado estadual, um deputado federal, essa vai desaparecer. Porque o sistema não permite que essas lideranças cheguem a esta casa. Eu cheguei por 2 mandatos. Não sou rico, não sou milionário, né? Defendi a classe sempre do magistério, participei da elaboração do Plano Nacional de Educação, a minha experiência. Que finalmente foi aprovado, né? Sou de uma linha municipalista. Eu fui um homem que das 217 cidades do Maranhão, eu fui votado em 216. 50 votos, 100 votos, isso no final somou a quantidade de votos. Hoje, o voto espontâneo passa a ser pescado pelo Caixa 2 através da chamada boca de urna. Antes, quem participou desse processo, qualquer candidato a deputado estadual, federal, senador, viu de que este processo é cruel, porque antes você chegava em uma cidade, quem tinha liderança era o prefeito, apoiava um candidato, e a oposição apoiava outro candidato. Então, nós tínhamos ali, geralmente,
3 a 4 candidatos. Um apoiado pelo prefeito e o outro apoiado pela oposição. Hoje você chega em qualquer cidade, você tem 100. Na minha cidade foi 200 e poucos candidatos que tiveram voto na minha cidade. Hoje o prefeito apoia um candidato, o vice-prefeito apoia outro candidato, 2 vereadores apoiam outro candidato, a oposição, o ex-prefeito apoia outro candidato, um líder comunitário apoia outro candidato. Então, virou um bacanal eleitoral. No final, provavelmente a cidade não vai ter nenhum representante. Não vai ter nenhum representante. Né? Aquele que tiver o poder econômico maior, que somar em cada parte do seu estado, é que vai conseguir se eleger. E, para isso, ele vai ter que utilizar o Caixa 2. Eu vejo muitos dizerem assim, para acabar com o Caixa 2, tem que acabar com o financiamento privado. Se botar o financiamento público, vai continuar o Caixa 2. Então, o primeiro processo é ver o sistema eleitoral, o sistema de representação, voto distrital e acabar com as coligações. Esses 2 primeiros passos na reforma política é a saída para acabar com o poder econômico, o poder político e o Caixa 2. Vai eliminar 100%? Não, mas elimina 80% da força do Caixa 2. Obrigado, deputado professor Sétimo, pela sua participação aqui no Palavra Aberta. Nosso tempo acabou. Obrigado. Estou aqui à disposição a qualquer momento, estar presente nessa discussão, que ela é salutar. E desejamos que os próximos companheiros nesta casa peguem mesmo o comando para fazer a reforma política. Esse sistema está podre, tem que ser mudado para salvar a democracia desse país. Professor Sétimo do PMDB do Maranhão. O Palavra Aberta é uma produção da TV e da Rádio Câmara. Você pode acompanhar esta e outras edições do programa no site noticias.câmara.leg.br. Eu sou Juliano Pires e a gente fica por aqui. Até mais.